Fala você amante do esporte a motor, tudo bom? Aqui tá falando com vocês é Leopoldo, do canal Fast Gear. E hoje a gente vai estar falando sobre a primeira vitória de Ayrton Senna em Interlagos, no ano de 1991, onde ele ganhou somente com uma única marcha, a sexta marcha, beleza? Então, vamos lá. Eu quero dar um contexto para vocês, antes de começar o vídeo, sobre, onde se situava o ano de 1991 na Fórmula 1. Basicamente, a Fórmula 1 ela passava por uma revolução técnica. Alguns carros estavam copiando o conceito que a Ferrari estreou de câmbio semi-automático. Aquele câmbio que você passa ali, no caso das marchas, atrás do volante. As alavancas atrás do volante, as chamadas borboletas. E a Williams nesse ano estreava o FW14. Um carro que ainda não possuía as revoluções técnicas do ano de 92, era um carro passivo, feito por Adrian Newey e Patrick Head, já estreando aí o câmbio semi-automático. Pilotado por dois pilotos que, na minha opinião, são muito bons, como eu já disse no primeiro vídeo do canal, Nigel Mansell e Riccardo Patrese. Dois pilotos que, na minha opinião, são pilotos assim... O Patrese só não teve um campeonato porque realmente não era o ano dele, na minha opinião. Mas o Patrese também pilotou muito bem e eu destaco isso daqui. Mas o vídeo não é sobre ele. O vídeo sim é sobre a vitória do Senna. Então vamos lá. Em 1991 a Williams estreava o FW14 e a McLaren estreava o MP46. O MP46 era uma evolução técnica trazida pelo Neil Oatley do MP45B. O MP45B que foi um carro B do ano de 89 para 90, ou seja, em 89 eles usavam o MP45 e o MP45B em 90. Já para 91, uma revolução técnica. Esse ano a Honda vinha com um V12 aspirado, um monstro de motor também, e o Senna já abriu a temporada no GP dos Estados Unidos ganhando essa corrida. Tanto que a gente pode perceber nessa corrida que ele abre uma grande vantagem dos adversários, já que a McLaren era até então um carro confiável. Os testes tinham passado tudo ok, o motor Honda tinha se mostrado muito forte, porém ele ainda tinha ali que trocar as marchas no câmbio manual. Ainda utilizava ali o pedal da embreagem, ele tinha ali toda essa parte que ele ainda se desgastava bastante. Já as concorrentes como Williams e Ferrari já passavam a marcha ali na mão, ou seja, eles não precisavam tirar a mão do volante para poder ficar passando marchas, Era no caso, eles perdiam menos tempo, mas mesmo assim o Senna, com todo o seu talento, com toda essa garra, ele consegue vencer o GP dos Estados Unidos e vence com uma grande vantagem para o segundo colocado. Então chegamos no Brasil. No Brasil, tinha uma grande esperança do Senna ganhar essa corrida, porque ele vinha muito bem, ele vinha muito confiante com o carro. O MP46 realmente, para ele encaixou muito bem o conjunto carro, piloto, motor, equipe, Ele já estava na equipe, já tinha bastante tempo, e esse ano ele já vinha aí como bicampeão mundial, Então acho que ele vinha com uma moral a mais também dentro da equipe. Então pro GP do Brasil, ele, no caso, começa a fazer os treinos. No primeiro dia, ele já consegue colocar 2 décimos em cima do Alesi de Ferrari, ou seja, a McLaren ela já consegue sobressair bastante no primeiro dia de treino classificatório da Ferrari, e lembrando que a Ferrari tinha já o câmbio semiautomático, E no segundo treino, aí realmente ele colocou para valer mesmo, ele fez 5 décimos à frente da Williams, que era um carro muito forte, um carro muito competente, que viria a ser um carro dominador na Fórmula 1, que já era muito bom. Então, o grid ficou Senna, Patrese, Mansell e Berger, e as duas Ferraris logo atrás, Alesi e Prost. Naquela época era McLaren, Williams e Ferrari. Ponto final. Eram as 3 cabeças da Fórmula 1, E começou a corrida, o Senna ele largou muito bem, ele segura o Patrese, ele segura muito, muito bem o Patrese. O Mansell ele consegue ultrapassar ali o Patrese, inclusive o Senna ele consegue ir liderando de pouco em pouco, No caso ele vai conseguindo aí fazer a diferença no braço mesmo, porque as Williams elas andavam muito mesmo, ele tirava no meio, mas nas retas o motor V10 da Renault, como eu já comentei no primeiro vídeo desse canal, sempre foi um motor muito, muito forte, então o Senna sempre administrando. Começou as paradas de boxe,
E, bom, não mudou nada. Basicamente, as paradas de boxe das duas equipes, tanto Williams como McLaren, foram perfeitas. Foram paradas muito boas. Nenhuma das duas erraram. Inclusive o Mansell, que acabou dando teve uma parada que o Mansell acabou dando uma escapada, mas assim, não perdeu nem 2 décimos, nem 3 décimos, né? Então a corrida ia seguindo, e o Senna liderando. No meio da prova, ele já começa a sentir que o carro já não estava muito legal. E ele começa a sentir que, no caso, faltando 30 voltas mais ou menos para o final, ele começou a sentir o carro estranho. E faltando 20 voltas, ele perde completamente a quarta marcha. Porque, bom, quando ele colocava a quarta, entrava no neutro, né? E nisso o Mansell se aproximando. E o Mansell tentando ali, né, naquela ânsia de passar o Senna, de chegar no Senna, o Mansell acaba rodando. O Mansell que fez a volta mais rápida dessa corrida, né, no caso na volta 35, e na volta 61 ele roda. O Mansell ele acabou rodando, e quando ele roda, ele tenta voltar ali, não consegue voltar, o carro dele tem um problema, e ele não consegue voltar, ou seja, o Mansell abandonaria a corrida. Nisso que o Senna já estava com dificuldade, né, para poder guiar o carro, ele estava com 40 segundos agora sobre o Patrese, com a outra Williams. Só que o Patrese ele vinha tirando, porque o Patrese ele estava com um carro muito mais inteiro. Como eu falei para vocês, a Williams sempre foi um carro muito inteiro nessa época. Realmente o carro da Williams ele tinha um motor muito bom, um motor redondo, como o Senna mesmo disse quando ele foi para lá. Então, ele começou a perder a quarta, começou a perder outras marchas, e ele tinha que fazer um esforço muito forte com o braço, porque ele tinha que passar pela quarta marcha e ir colocando as outras, né? Então ele mesmo diz, né, depois da corrida com um desgaste físico enorme, ele fala, ó, eu mesmo tive que fazer um esforço tremendo no braço, porque eu tinha que passar, por exemplo, da terceira para a quinta, e ele foi perdendo a quinta, foi perdendo a terceira. Então, faltando 7 voltas para o final, a diferença que era de 40 segundos na volta 61, faltando 7 voltas, a diferença já caiu para em torno dos 18 a 13 segundos. Na verdade, a gente não tem essa confirmação 100%, porque uma hora a televisão mostrava outra hora a parte aqui do layout da Fórmula 1 mostrava outra, né? Da parte do F1 TV. Então, assim, a gente não sabe a real, né? Era essa a diferença. Só que, faltando 7 voltas, o Patrese foi chegando, o Senna não conseguia mais colocar nenhuma marcha. Resumindo, ele foi as últimas 7 voltas somente com a sexta marcha. Beleza? Somente com a sexta marcha. Ele não mudou, ele foi do jeito que deu. Ele falou que nas curvas lentas o motor até empurrava o carro para fora por causa do esforço que ele tinha que fazer. E o RPM ficava muito baixo, ele não tinha potência. Ele ficava vendo o Patrese chegando, e para tentar evitar do Patrese chegar tanto, ele foi mudando o RPM, mas mesmo assim o Patrese ia chegando. E ele tinha que ir mais forte na curva e segurar o volante literalmente no braço. Isso palavras dele, né? Depois da entrevista pós-corrida. Então ele foi forçando, até que deu-se a bandeirada e o Patrese ficou a 2,9 segundos do Senna. Mais uma volta, o Senna mesmo disse que o Patrese iria passar ele. E no caso, ele terminou a corrida. No que ele terminou, ele começou a gritar no rádio porque a dor, né, o esforço físico tinha sido muito grande. E esse esforço físico foi tão grande que, literalmente, o carro parou junto com ele ali na reta oposta. Ele já não aguentava mais também, ele tentou pegar a bandeira, o carro foi perdendo RPM, né, e aí ele foi parando. No caso, como ele estava só de sexta marcha, ele foi bem lento ali, né? Então o carro não tinha mais nem força de fazer a volta e completar para ir para os boxes. Então ele parou ali mesmo e ali ele foi atendido pelo Dr. Sid Watkins, né? Por toda o pessoal médico, né? Da Fórmula 1. Só que foi muito forte a reação dele. Ele aguentar, né? Toda essa luta, né? Aguentando para poder levar esse carro, né, até o final. Realmente é um ato heróico, não tem o que falar. Para mim, ele como esse canal já falei, tem a minha opinião, ele é o maior piloto de todos os tempos. A gente pode até ver, né, que algumas voltas antes ele já não passava mais a marcha, logicamente, então
a gente não via ele ali embaixo, mas ia controlando o carro no braço, né? Então, assim, um piloto muito bom, um piloto que era ele, só teve ele igual para poder vencer essa corrida, beleza? Então é isso. Até mais, e essa foi a história de hoje. Tô aparecendo aqui pra falar que esse último áudio aí foi de arrepiar, viu? Se você gostou desse vídeo do canal Fast Gear, considere se inscrever. O meu Pix tá aqui embaixo também, se você quiser fazer alguma doação. Valeu e tamo junto, viu? O próximo vídeo aí sai em breve. Até mais.